Meditação, dois avisos. Primeiro, que o irmão Leonardo pela manhã encontrou esse controle aqui, ó. Aí eu pensava que era o meu que eu tinha perdido lá de casa, mas não era. Fiquei alegre, né? Fazia mais de 6 meses que eu tinha perdido, cheguei lá, apertei e nada. Então, meu irmão disse, o Leonardo aqui achou. Aí eu vim aqui, eu olhei aqui, mas eu já tinha achado. Foi o seu embaixador que achou. O segundo aviso, atenção senhores navegantes do FB, adicione o irmão Torivaldo Santos lá no Facebook. Adicione, está lá no Facebook. Agora é navegante conosco. Já adicionei. Vai lá, hein? Não esquece, enche a caixa dele agora. Meus irmãos, eu vou ler um versículo só no livro de Jó, no último capítulo, mas eu estarei fazendo menção boa parte do livro, embora não vamos demorar na pregação. Eu vou ler o último capítulo, que é o capítulo 42 do livro de Jó. É um livro que vem antes de Salmos, só para os novos decididos, né? E o capítulo é o 42, o verso 7. Diz assim: 7 e 8. Não, verso 7 só. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Gostaria de, nesta noite, falar sobre o seguinte tema. O tema da nossa pregação será: nem sempre algumas verdades são a verdade verdadeira. Nem sempre algumas verdades são verdades verdadeiras. Pode ser verdade, mas não são verdades verdadeiras. Bom, então o livro de Jó, meus irmãos, ele é um livro que está dividido em 3 pequenos trechos em prosa, e o resto do livro está escrito em forma de poesia, não é? Nesse livro conta-se a história do sofrimento de um homem bom, honesto e fiel a Deus. Esse homem chamava-se Jó. Por sugestão que Satanás faz a Deus, um dia, Jó perde de uma hora para outra riqueza, filhos e filhas, e é vítima de uma doença de pele dolorosa e nojenta. Muito nojenta. Coisa feia. 3 amigos, então, visitam Jó. 3 amigos. Para consolar. E em diálogos assim, poéticos, procuram achar explicação para tanta desgraça e afirmam que Jó está sofrendo porque pecou. Essa é a tese deles. Jó, a causa do teu sofrimento é pecado. Ninguém sofre à toa. Nesse angu tem areia. Alguma coisa está vindo com você. Você pecou. Mas Jó reage contra essa opinião, afirmando que ele nem sempre foi um homem bom e honesto, que sempre foi um homem bom e honesto. Tomado de angústia e de dúvida, Jó chega a desafiar a Deus, exigindo uma explicação para os seus sofrimentos. Essa é a história. Ele deseja ser aceito por Deus e considerado pelos outros como um homem bom e correto. Aí o livro de Jó se desenvolve mais ou menos nesta linha. Os diálogos que Jó manteve com seus amigos, numa série de 3,
aparece, né, do capítulo 3 a 31, o primeiro diálogo nos capítulos 3 a 14, o segundo diálogo no capítulo 15 a 21, o terceiro nos capítulos 22 a 27. O primeiro diálogo começa com a queixa de Jó. Em seguida, cada amigo fala, ele faz, Bildade, Zofar, e Jó dá a resposta a cada um deles. Na segunda série, que vai do capítulo 15 até o 21 do livro de Jó, os diálogos são menos extensos. Os amigos dialogam com Jó, falando da mesma hora da primeira. Ele faz, Bildade e Zofar. E na terceira e última fase do livro de Jó, do diálogo, Jó e os seus amigos falam nesta ordem. Ele faz, Jó, Zofar, Bildade, Jó, Bildade, Jó, Zofar, e aí termina. No capítulo 28 aparece então um elogio à sabedoria. Esse livro também foi chamado livro de sabedoria. E logo em seguida, a defesa final de Jó. É como se Jó estivesse no tribunal, 3 acusam, e ele se defende, e depois vai surgir um quarto. Então depois vai entrar em cena um quarto sábio, mais jovem, os 3 amigos de Jó, do que os 3 amigos anteriores, que se chama Eliú. Então a gente tem os 3 amigos mais velhos, né? Elifaz, Bildade e Zofar, e depois aparece Eliú, que era um rapaz mais moço, então ele deixou os mais velhos falar, e ele fala por último. De Eliú nada se diz no início do livro e no final, e Jó também não lhe dá nenhuma resposta. Eliú não diz nada de novo, mas você tem a impressão de que ele aparece exatamente porque não concorda com a colocação dos 3 amigos de Jó, Eliabe, Bildade e Zofar. Eles acham que eles não foram muito bem nas colocações que eles fizeram, e por isso que Jó se safou bem. Jó foi melhor do que ele. Então ele vai dizer: eu quero entrar para provar que Jó está errado. Então, no fim da história, Deus repreende os amigos de Jó por não terem entendido a razão do seu sofrimento e por haverem defendido ideias erradas a respeito de Deus. E Deus muda então a situação de Jó, abençoando mais no fim do que no começo. Essa é uma apertada síntese do livro de Jó. É uma síntese apertada. Ninguém sabe quem é o autor desse livro, ninguém sabe. Ninguém sabe a data também desse livro, mas a mensagem do livro de Jó é profundamente conhecida e já foi alvo até de filmes, de tantas manifestações na arte. Miguel Ângelo desenhou, aliás, esculpiu Jó, Leonardo da Vinci pintou Jó, grandes escultores e pintores renascentistas inspiraram na pessoa de Jó para produzir grandes quadros. Mas eu dei um tema para a mensagem, dizendo que nem sempre algumas verdades são verdades verdadeiras. E eu quero me ater a esse tema nesses minutos. É interessante que a gente observe que Jó, nesse livro, ele anseia encontrar com Deus e ter comunhão com Deus. No capítulo 13, verso 24, a gente encontra essa expressão assim de Jó. Jó anseia se encontrar com Deus. 13, 24, ele diz assim: eu sou como a folha levada pelo vento. Aliás, verso 24: por que te escondes de mim e por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Imagina alguém se comparar com uma folha levada pelo vento ou com uma folha seca. Essa é uma metáfora de alguém que se vê de fato sem qualquer resistência, sem esperança, sem qualquer sentido para a vida. Perdeu aquilo que os americanos chamam de life motive, motivo de vida. Perdeu o motivo de vida. Então eu sou uma folha seca que o vento leva, ou eu sou como se fosse uma palha seca. E aí ele pergunta a Deus, em 13, 24: por que te escondes de mim?
Por que me tratas como inimigo? Ele estava ansioso para conversar com Deus e fazer essa pergunta. No capítulo 14, verso 13, ele diz assim: se tu me pusesses no mundo dos mortos, e ali me escondesse até que a tua ira passasse, e então marcasse um prazo para lembrar de mim. Jó 14, 13. E no verso 14 ele diz: mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Ele aqui não tinha nenhuma noção da ressurreição ainda, não é? A ideia de ressurreição ainda não lhe era conhecida. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Então tu me chamarás, e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Verso 16: cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me ver pecar, esquecerás dos meus pecados e apagarás os meus erros. Jó ansiava encontrar com Deus depois da miséria, depois de ter perdido tudo. E a pior perda de Jó não foi os bens nem o filho. A pior perda de Jó foi a presença de Deus, era aquilo que mais angustiava. Ele deixou de falar com Deus, de conversar com o Senhor, de ter intimidade com Deus, depois daquele furacão na vida dele. E ele ansiava outra vez ter aquela convivência que tinha com Deus. E no capítulo 23, e o verso de 3 a 6, ele expressa bem assim: 23, de 3 a 6, ele diz: gostaria de saber onde encontrá-lo, falando com Deus. Gostaria de ter o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que eu tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Aí do verso 7 ele diz: eu sou um homem honesto, eu poderia apresentar a ele minha causa, e de vez por todas ele me declararia inocente. Quer dizer, alguém que está sendo condenado por 3 juízes inimigos, por 3 promotores adversários, que não tinha um advogado para fazer a defesa dele. Ele era o único fazendo a sua autodefesa, mas o grande juiz, ele ainda não estava diante da presença dele, ele ansiava encontrar com Deus. Pois bem, Jó ansiava encontrar com Deus. Aí, lá no final do livro, essa esperança de Jó é cumprida. Capítulo 42, verso 4 a 5. A palavra do Senhor diz exatamente assim: tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Agora pronto, chegou o momento de toda a ansiedade satisfeita, todas as realizações e anseios do coração do patriarca Jó cumpre-se agora, tem o seu desfecho final. Agora eu estou diante do Supremo Tribunal da Justiça Divina, e quem está comigo é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores. Agora eu vou contar a ele a minha queixa, e ele vai me declarar inocente, vai me absolver de todas essas acusações que tinham feito. Sabe por quê, irmão? Porque os amigos de Jó disseram verdade, só não disseram a verdade verdadeira, a verdade real, a verdade final. E eu pensei algumas verdades, por exemplo, de Elifaz. Vamos ver se Elifaz disse verdade ou não. Capítulo 4 e o verso 7. Vamos ver se esse amigo de Jó falou verdade. Só um versículo, a gente podia citar vários, porque ele vai falar, Elifaz, a fala de Elifaz, ela vai exatamente do capítulo 4 até o capítulo 7, depois do capítulo 22, verso 1 até o 30, tudo Elifaz falando. Eu garimpei apenas uma fala dele, de Elifaz, no capítulo 4, verso 7. Tem escrito assim na Bíblia que eu tenho na linguagem de hoje, diz assim, 4, 7. Você se lembra, Elifaz falando para Jó, de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Você se lembra de alguma pessoa inocente
que tenha caído em desgraça e alguma pessoa honesta destruída, no Velho Testamento, a ideia era que sofreu é porque está em pecado. Alguém está passando por uma provação, é pecado cometido. Então ele faz essas duas perguntas, Jorge. Você que oferece todo dia altar ao Senhor, todo fim de semana, pelos seus pecados e pelos seus filhos, eu quero te desafiar. Você se lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído em desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Aí Jó passou em revista, Jó passou um filme na cabeça dele de toda a história, e teve que chegar e ele quase dizer assim: não. Ele faz que estava mentindo. No Velho Testamento era exatamente assim o procedimento. Deus justo com quem era justo, e Deus castigando os infiéis. Aí um brasileiro que gosta de brincar, que eu nunca vi como é o brasileiro, né? Aí criou um verso assim: quando Deus desceu à terra para castigar os infiéis, deu ao Egito gafanhoto, mas ao Brasil deu bacharéis. Então Jó disse assim: é verdade, é verdade, não tem como escapar dessa não. Embora na vida real nem sempre os inocentes são galardoados e nem sempre os culpados são punidos. Quantas vezes a gente não vê aí inocente sendo punido e culpados absolvidos? Quantas vezes? Mas para o Velho Testamento, na filosofia do Velho Testamento, na teologia veterotestamentária, na cultura de Jó, o homem justo era galardoado, era defendido, era respeitado, e o injusto, o mal, era punido e era castigado. Então Jó teve que concordar com ele, pai. É uma verdade naquela época. Então vamos ver se Bildade, o outro amigo de Jó, também disse algumas verdades. Capítulo 8, verso 3. Está lá escrito assim. Olha lá. Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso fazia o que não é direito? 8:3. Veja que duas perguntas. Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso não faria o que é direito? Em outras palavras, será que Deus faria um julgamento injusto? Será que Deus não sabe, Ele que é o Deus da justiça, não sabe aplicar a justa justiça a quem merece? Deus não saberia dar a cada um o que cada um merece e livrar aqueles que são inocentes do que não merece? É uma pergunta realmente inteligente, interessante, e que o Velho Testamento ia responder definitivamente: não, como a primeira. Verdade, não, Deus não faria isso. Então, está falando a verdade. Deus não faria uma coisa dessa. Qual foi as coisas que Deus não faria? Está aqui, no capítulo 8, verso 3. Será que Deus torceria a justiça? Não. Deus não é de fazer, Deus não é de tergiversar, Deus não é de sofismar, inventar coisa em nome da justiça, porque Ele é um Deus de equidade. A justiça é Ele, é o Deus da justiça, Ele é o Senhor daquilo que é justo, certo e honesto. Então, quando ele faz essa pergunta, ele diz: será que o Todo-Poderoso não fazia o que é direito? Não, Deus só vai fazer o que é direito. Deus não vai fazer justiça. Ele está certo ali, certíssimo. Jó tinha que concordar com ele. Então é verdade. Mas será que Zofar, o terceiro amigo de Jó, também falou a verdade? Vamos lá no capítulo 11, só para ver uma citação dele. 11 e o verso 11. O verso 11 e o verso 14. 11 e 11. Diz assim: Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Isso é verdade ou é falsidade? É verdade.
pessoas sem valor, pessoas que mal, que andam fazendo mal. Deus conhece. Uma vez, Gerald Fusberg Kennedy, presidente americano, ele disse assim: eu perdoo os meus inimigos. Kennedy disse essa palavra: eu perdoo os meus inimigos, mas não esqueço os seus nomes. Será que você perdoa? Eu perdoo os meus inimigos, mas não esqueço os seus nomes. Por isso que alguém já disse assim: a pessoa que mais se lembra do teu nome não é o teu amigo, é o teu inimigo, que ele está te esperando no dia. Então, ele está dizendo exatamente: Deus conhece as pessoas que não valem nada. Na sua Bíblia tem outra tradução. Ele nunca deixa de ver as maldades dessas pessoas. Deus está dizendo assim: ó, você, ímpio, você vai se enforcar com o próprio laço que você está fazendo. Vai chegar o seu dia. Meus irmãos, uma vez, Emmanuel Kant, um filósofo alemão, ele disse assim, ó: Deus é uma necessidade social. As pessoas só conseguem viver nesse mundo. Diz que o mundo só pode existir. Mesmo se Deus não existisse, o mundo só pode existir a gente pensando que ele existe. Então ele dizia: Deus é necessário até para a convivência humana, porque não é possível, dizia Kant, que em um lugar na eternidade, um lugar, um momento nessa vida ou na outra, a justiça verdadeira não haverá de ser feita. Então, a justiça verdadeira, um dia terá que ser aplicada. E essa justiça verdadeira só será aplicada pelo Deus da justiça. E sabe qual é a justiça verdadeira? Vai ser aquela: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Sabe qual é a justiça verdadeira? Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ali será um dia de terror, mas aí onde se verá a ira de Deus sendo despejada de uma maneira completa para destruir os perdidos, porque rejeitaram a salvação do seu filho. Então, esse moço chamado Bildade, ele faz uma pergunta muito séria, e no verso 11, capítulo 11 e o verso 14, ele diz assim para Jó: abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Ele está dizendo: Jó, você está sofrendo porque merece. Você está sofrendo essa enfermidade nojenta, seu corpo está apodrecendo, você está uma chaga só, porque você pecou. Não pense que você é bonzinho, não, que você é justo, não. Você está merecendo isso, Jó. Jó está dizendo assim: puxa vida, abandona o pecado. Isso é uma verdade bíblica. Deus está dizendo: deixe o ímpio o seu pecado, abandone. É Bíblia isso. É verdade. Muito bem. Agora, vamos ver o mais jovem de todos, que é o tal do Eliú. Esse Eliú, ele começa a falar exatamente no capítulo de número 30. Eliú começa no capítulo 32. Tem algumas informações sobre ele, interessante. Se ele vivesse hoje, certamente ele ia ser chamado para muitas coisas na televisão, né? Era um jovem, inteligente, culto. Capítulo 32 fala dele assim, ó. Olha o que ele fala dele. Ele diz assim: então Eliú, no verso 6, filho de Baraquiel, descendente de Buz, diz: eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu me atrevi a dar opinião quando vocês falavam: vocês que ele faz cuidados ao fato. Vocês são os mais idosos. Pensei assim no verso 7: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostram a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um Espírito, há um Sopro Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós nunca ficamos mais sábios com a idade, disse ele, verso 9. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Aí no verso 11 assim: esperei que vocês falassem, escutei suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava atenção, ficou lá ouvindo o tempo todo.
mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram sabedoria? Vocês, apesar de idade, têm sabedoria. É Deus e não o ser humano quem terá a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Então ele diz, agora eu vou falar. E no verso 22 ele faz uma declaração interessante, 32, 22, ele diz assim, eu não costumo bajular, e se bajulasse o Criador logo me castigaria. Aí vocês têm outra versão, na Bíblia, o camarada era bom, era direto, ele comigo comigo é 880, então ele está disposto a falar. Agora veja o que é que esse camarada diz a Jó. Esse camarada diz a Jó o seguinte, 34 e o verso 11, tantas coisas que ele falou para Jó, eu tiro só essa. Ele diz assim, falando de Deus, ele diz, Jó, ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece, porque Deus é justo. O que é justiça, irmão? É dar o seu de cada um. É dar o seu de cada um. E ninguém, não tem juiz nesse mundo que faça isso na plenitude, senão Deus. Então esse moço era muito inteligente. Ele pensou legal. Ele foi lá e disse assim, Jó, eu vou te dizer uma coisa, Deus, ele nos paga de acordo com o que fizemos e dá a cada um o que merece. Sabe por que a gente não vai para o inferno? Não é porque a gente não merece, e não é porque nós não fizemos por merecer o inferno. Nós só merecíamos o inferno. Nós só não vamos. Deus só nos dá o que merece, porque tem uma palavra chamada misericórdia, e a outra se chama graça. Pela graça, Deus não nos dá o que nós merecíamos. E pela misericórdia, Deus tira de nós o que nós merecíamos. Ele paga por nós. Então, ele não compreendia isso no Velho Testamento ainda. Ele está dizendo, Jó, você está sofrendo, é porque você merece. Mas, meus irmãos, quando termina toda essa falácia, todas essas verdades que parecem tão bonitas e tão corretas, aí Jó não respondeu nada a esse tal de Eliú. Agora Deus vai questionar Jó. Agora a gente vai para a verdade verdadeira. Veja como a coisa muda quando a coisa vem de Deus. Deus diz o seguinte a Jó, capítulo 42, verso 7, o que nós lemos. Deus diz assim a Jó, depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse agora a Elifaz, um daqueles sábiozinhos lá da região de Temã. Foi o que Deus disse assim, eu estou muito irado com você. Estou muito irado. E com seus dois amigos, esse tal de Bildad e Zofar. Estou muito irado com esse camarada e com você também. Sabe por quê? Porque vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Vocês estão vendo? Tem muita gente boa, judeu aqui, que entendia do Velho Testamento, conhecia a lei, os profetas, que estavam querendo ajudar Jó, dizendo, Deus faz assim, Deus faz isso, muito disso que eu li aqui. Ele dizia, é Deus que faz, Deus disse assim, tudo errado. Vocês não disseram nada do meu agir e nem como eu faço. Vocês erraram tudo. Meus irmãos, eu estou com meus ouvidos dando comichão. Eu vejo as pessoas na televisão, no rádio, em todas as formas de comunicação dizendo assim, Deus vai fazer, Deus está me dizendo isso, agora é uma palavra de profecia, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer dessa forma, receba, abra a mão, agora receba, fecha a mão, Deus está me dizendo, Deus está falando. Estão errando tudo. Aqueles moços disseram tudo que parecia verdade, mas o que parece ser verdadeiro pode ser um erro total. Pode ser um erro total, porque a distância entre a verdade e a mentira é a mesma coisa da distância entre o profano e o sacro. É muito tênue.
eles tinham melhores intenções, eles nem eram mal intencionados. E eles nem falaram coisa que não era verdadeira, era até verdadeira, mas não servia para o contexto da verdade de Jó. Ali era um inocente que estava sofrendo e que Deus estava permitindo a Satanás para derrotar Satanás na vida de Jó e no final mostrar quem é Jó, quem é o diabo, quem é o homem e quem é Deus. E no final quem é que triunfa? É Jó? Não, Deus, na vida de Jó. Diz que o segundo estado de Jó foi 1000 vezes, várias vezes melhor do que o primeiro estado. Aí no verso 42, Jó fala assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Aí agora o verso 5, a maior revelação teológica do Velho Testamento. Toda a teologia do Velho Testamento se curva nesse capítulo 42, verso 5. Ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Sabe o que é isso? É a progressiva revelação de Deus, e Deus deixa agora a imanência e o homem passa agora para a transcendência. O homem transcende das suas limitações puramente materiais e agora com os olhos da fé ele contempla a magnificência do próprio Deus. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a minha experiência é pessoal contigo. Essa é a verdade verdadeira. E diz a palavra do Senhor: por isso eu estou envergonhado de tudo que disse, me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinza. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que depois que Jó, aí qual é a providência que Deus toma para perdoar aquelas pessoas? Porque se Deus agisse como eles disseram, eles também iam ser mortos. Eles iam ser mortos. Foi que Deus agiu. Capítulo verso 8. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como vocês merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Aquele que estava sendo acusado agora vai ser um instrumento de Deus para livrá-lo da morte, para ter o perdão. Mudou tudo. Então nem sempre verdade é a verdade verdadeira. A verdade verdadeira é quando Deus fala, é quando Deus diz. Qualquer mensagem, qualquer pregação é verdade de Deus na boca de homem, traduzida por homem, e homem pode errar, como erraram esses homens. A verdade é a palavra, mas a tradução, a interpretação dela é de homem, e homem pode errar, como erraram esses pensando que estava certo. O que era acusado, o pecador para ele, o miserável, vai ser exatamente aquele que Deus vai usar para livrá-lo da morte, do castigo, inclusive por sacrifício e orações de intercessões. Que aprendamos nesta noite essa lição. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus, como Jó teve. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu tomara que essa palavra tenha revelado a você o caráter de Deus, e que você compreenda que Deus é justo, e que você está vivendo hoje no período da espera de Deus, da paciência de Deus. Mas um dia a justiça de Deus, que pode começar aqui nessa terra, na sua vida, lhe castigando, a mão de Deus pode pesar sobre você, e ela pesará para sempre na eternidade, quando pecadores caírem nas mãos de um Deus justo. Então o momento de você escapar é agora. Como no dia de Noé, a arca estava aberta,
Mas quando o dilúvio chegou, a porta fechou e todos pereceram. Hoje, a porta está aberta e você